gente! Eu sou a Tamara Rodrigues, esse é o episódio número 8 do podcast Ponto Crítico. E antes de comentar sobre o tema do episódio, eu trago novidades. Teremos um spin-off para falar sobre feminismo aqui no canal. Esse é o primeiro episódio da nossa série, que vai se chamar de Franciscas Amarias, onde vocês vão encontrar comigo e minhas contatos. Provavelmente mensalmente, mas a gente ainda tá acertando tudo isso. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre feminismo e religião. Em teoria, a Constituição prevê a liberdade de religião e a Igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo que o Brasil é um Estado laico. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa livre no país. A população brasileira é majoritariamente cristã, com 87% da população. O censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE apontou que 64,6% dos brasileiros, o que é cerca de 123 milhões de pessoas, declaram-se católicos e 22,2%, o que é cerca de 42,3 milhões de pessoas, declaram-se protestantes. E segundo a pesquisa realizada em 2012 pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, a maior parte dessas pessoas são mulheres. Apesar das mulheres serem a maioria em funções administrativas e sociais das igrejas, as posições de liderança são em sua maioria masculinas. Paralelamente a isso, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio da ONU. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no país. E segundo pesquisas realizadas pela escritora e socióloga doutora Valéria Cristina Vilhena, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Infelizmente, há muitos casos e depoimentos disponíveis na internet que mostram que as mulheres são orientadas por seus líderes religiosos a permanecerem no casamento, mesmo sendo alvo das mais variadas formas de violência. Sem falar, é claro, dos casos em que os próprios líderes religiosos são os abusadores. Existe uma tentativa de justificativa para a submissão da mulher ao homem através de vários versículos bíblicos. E por esse motivo, muitas mulheres, hoje em dia, têm se dedicado aos estudos bíblicos e à releitura desses textos a partir de uma perspectiva feminista das mulheres e de gênero. E para conversar sobre tudo isso, eu trouxe aqui 2 convidadas super especiais, Juliana Tang e Regina Moraes. Meninas, contem pra gente quem são esses mulherões da porra que temos aqui. Bom dia, Tamara. Agradecer o convite. Tô feliz de estar aqui. Eu sou Juliana Tang, não sou dona do suco. Sou advogada, tô agora já quase um ano integrando a EIG, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Estamos aí discutindo religião para as mulheres, discutindo feminismo e estou feliz de estar aqui, vamos conversar. Bom, eu sou a Regina Moraes, muito obrigada pelo convite de estar aqui também. É muito bom essa discussão, é muito bom estar aqui para fazer parte desse podcast, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho 23 anos, eu sou historiadora formada pela Universidade de Sorocaba, em 2017. Eu sou 1001% feminista e eu frequento a Umbanda aqui em Sorocaba, São Paulo. E vamos lá fazer esse podcast maravilhoso. Legal. Bom, muitas vezes, principalmente agora na atual situação brasileira, onde os extremos políticos estão cada vez mais gritantes na nossa sociedade, as pessoas separam religião de um lado, conservadores de direita, e feminismo totalmente lá na esquerda. Então, pensando nessa divisão, a primeira pergunta que não quer calar: é possível ser religiosa e ser feminista ao mesmo tempo? Com toda absoluta certeza. Como a Umbanda, a gente tem muitas mulheres fortes, muitas mulheres maravilhosas que representam essa religião. A gente tem a Iemanjá, que é a mais conhecida, provavelmente. Nós temos
as pombagiras, que são mulheres fortes e maravilhosas que representam a força feminina, a força da mulher. E a gente tem que entender que a gente tá aí nessa guerra, a gente tem que estar presente. E ser feminista é uma coisa que tem que estar na base de tudo. A igualdade de gênero tem que estar aí em todas as nossas questões, em todas as nossas discussões, em todos os nossos pontos. E não tem como tirar essa questão. Não tem como você comentar sobre a história de alguém, a história de uma religião, sem comentar das mulheres, sem comentar de tudo que a gente passou. E a gente tem que colocar isso em questão. Nunca pode tirar esse pilar que está na religião, que é as mulheres, que a gente tem que falar. A Tamara comentou aqui, né, sobre essa situação que a gente está vivendo de extremos. Eu acho que eu aqui como mulher e evangélica, muitas vezes a gente se envergonha do padrão evangélico que está posto aí na sociedade, né? A gente tem um presidente aí que se declara cristão, não sei se evangélico, mas cristão, e aí as pessoas falam, não, então ele é o defensor da família e o feminismo vai contra a ideia de família tradicional e o feminismo vem para atacar, e aí essa polarização acaba acontecendo. Então, muitas vezes a gente se dizer cristã, feminista, parece não, então é incompatível uma ideia com a outra, um conceito com o outro. E hoje eu faço parte da EIG e isso já me incomodava assim, há um bom tempo. Eu cresci num ambiente cristão, numa igreja evangélica, e a falta de protagonismo das mulheres nas religiões cristãs como um todo, tanto no catolicismo quanto nas religiões protestantes, é gritante. Inclusive até hoje, algumas religiões ainda têm sacerdotisas mulheres, tem mulheres à frente, mas historicamente o cristianismo silenciou as mulheres. E esse movimento hoje de mulheres discutindo isso, questionando por que não há essa igualdade de direitos, por que uma mulher não pode ser voz ali para Deus, para alguém, não pode ser a pessoa que vai aconselhar, não pode ser a liderança da igreja mesmo. E isso tem acontecido, e eu acredito que tenha muitas mulheres que estão na igreja se declaram feministas, então é possível, né? Ter uma espiritualidade, ter uma noção de fé, ao mesmo tempo ser feminista. A teologia feminista vem ganhando espaço não só no Brasil, mas também em vários países. E como é para vocês olhar a religião com outros olhares? Como as mulheres podem começar a fazer esse exercício? Como é buscar nos registros as lutas femininas dentro da nossa religião? É legal essa questão, Tamara. Eu acho que muitas vezes o termo até teologia feminista pode causar um estranhamento, né? Mas eu acho que se a gente for pensar um pouquinho sobre esses conceitos, teologia nada mais é que o estudo sobre o divino, né? O ser humano sempre fez teologia. Ele se questionou sobre o que seria alguma coisa que estaria acima dele, o que ele chama de Deus, ou o que ele chama de força. Sempre se questionou sobre isso, né? As perguntas sobre a vida. Isso é fazer teologia, você perguntar sobre o que você não tem conhecimento total, perguntar se existe uma intervenção na sua vida, se existe alguém que você converse, se tem contato, se não tem. E aí essa teologia feminista nada mais é do que você ter uma lente para olhar para o cristianismo, principalmente. A gente tem a Bíblia ali como um texto sagrado, um texto em que Deus revela e conta a história, né, da caminhada do povo de Deus com ele. Você lê esse texto com uma lente não de exclusão, mas uma lente olhando para os direitos das mulheres, uma lente feminista, porque o feminismo também é isso, dá para a gente conceituar como busca de igualdade entre homens e mulheres, talvez não igualdade, mas que tenham os mesmos direitos, né? Porque às vezes a gente acha que igualdade pode
né? A gente não quer estar no mesmo lugar de opressor, mas a gente quer ter oportunidades iguais, ter respeito, enfim, ligado aos direitos humanos mesmo. Então, essa teologia feminista é estudada hoje nas academias e tem supostos, assim, para você ler o texto bíblico, não só buscando a parte histórica, porque fazer a análise histórica ali do texto, entender que aquilo era cultural para a época que foi escrito, mas também fazer perguntas, olhar as mulheres que estão no texto e falar o que elas estavam fazendo, por que elas agiram assim, elas tiveram protagonismo ali no texto ou não, e o que o corpo dela representava ali, a ideia da corporidade também está muito presente nessa leitura, né? Então, assim, basicamente é uma leitura atenta ao texto. A academia tem mulheres da academia, né? Eu feliz de estar na EG, porque eu tenho contato com mulheres que estão ali estudando mesmo, são cientistas da religião, olhando o texto com esse cuidado, né? E acho que isso pode contribuir bastante. Ah, legal. E você, Rê, como que você enxerga isso de dentro da Umbanda, que é uma religião diferente, né? Assim como eu comentei no começo, a maioria dos brasileiros são cristãos. Qual é essa diferença e qual é esse olhar de dentro da Umbanda? A Umbanda, ela tem essa parte maravilhosa que é a força da mulher. Nós temos muitas orixás femininas que tem uma força muito grande. A gente tem a orixá mais velha que tem, que é a que tem mais sabedoria, é uma mulher, é a Nanã. Então, na Umbanda, a gente tem essa visão da mulher forte, da mulher de conhecimento, da mulher de criação, da força da mulher. E isso é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas conseguem se sentir em casa, elas conseguem se sentir bem, elas conseguem se sentir empoderadas, né? Que é os nossos mulherões da porra. A gente consegue sentir esse poder. E a gente nunca é diminuída. Tanto que na Umbanda você tem mãe de santo, pai de santo. Não existe essa diferença. Na Umbanda a gente segue a paz e amor. O nosso lema. A Umbanda é paz e amor. E a gente não tem uma escritura que vai dizer para você quem que foi que fez isso, quem que foi que fez aquilo. São contos contados, passados de mãe para filha, de pai para filho. É uma herança muito grande. E a gente tem vários textos onde você lê estudar sobre outras religiões. A gente pode estudar sobre o catolicismo, essas coisas. Quando você vai ler a Bíblia, você vê que essa é a palavra do meio, né? Amor é sempre a palavra. E a gente acaba excluindo partes para a gente poder adaptar o texto à nossa vida. E foi isso que aconteceu, isso que acontece diariamente. As pessoas adaptam um texto maravilhoso que nem é a Bíblia, um texto que fala sobre amor, para tentar encaixar um pensamento pequeno em tudo isso. Então, acho que a parte boa da Umbanda, que é o que mais me atrai, é esse poder, esse empoderamento que a gente tem, que não tem limite. A gente não se coloca dentro de uma caixinha, a gente é infinito. Ai, que legal. Bom, mudando um pouquinho, mas não mudando tanto, de assunto, as comunidades religiosas como um todo são a camuflagem perfeita para homens violentos e abusadores. Porque eles criam aquela imagem pública, homem bom, homem do bem, de família, o que faz com que seja ainda mais difícil para as vítimas na hora de denunciar essas agressões. E se hoje em dia, na sociedade, as mulheres já são desacreditadas sobre esse tipo de assunto, nesses casos fica ainda mais complicado. Mas o problema consegue ficar pior, que muitas vezes as únicas pessoas com quem essas mulheres se sentem confortáveis para conversar são seus líderes religiosos, que por algum motivo que eu não compreendo, e talvez vocês possam me ajudar a entender, esses líderes religiosos desencorajam as denúncias e incentivam as mulheres a permanecerem nessas relações abusivas.
muitas vezes com discursos que culpabilizam a própria vítima. Sem falar dos casos em que os próprios líderes religiosos são os abusadores. E aí, numa pesquisa rápida do Google, sem nem precisar se aprofundar muito, a gente encontra inúmeros casos, várias notícias. Inclusive, teve recentemente um caso que ficou muito famoso, que teve muito destaque, que foi o caso do João de Deus, que teve mais de 500 denúncias sobre abusos sexuais, e foi, assim, super chocante, mas que abriu uma discussão sobre aquela questão de que todas as vítimas vieram a público ao mesmo tempo e sobre a dificuldade que as vítimas têm de denunciar essas agressões. Então, eu queria que você comentasse pra gente, Gil, um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem e falasse um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Legal, Tamara. Acho que o que você coloca aí por trás está a pergunta, né? Será que a religião é um espaço seguro para as mulheres? E ao que a gente pode olhar, parece que não, né? Parece que causa dentro do feminismo interseccional, que eu acho que é o que a gente está vivendo aí na terceira onda, né? A gente pensa quais são os graus de opressão que uma mulher pode estar sofrendo, né? Acho que a contribuição do pensamento feminista vai nesse sentido. E a gente discute, uma mulher, se ela está na situação de ser uma mulher negra, ela tem a opressão por ser mulher e por ser negra. Ela também está numa situação de ser periférica ou de ter uma outra orientação de gênero, ela pode acumular essas opressões e aí ela está num lugar em que ela precisaria ter um olhar para isso, né? Um olhar de acolhimento nesse sentido. E eu acho que a religião, ela entra aí como uma outra intersecção, porque uma mulher que se declara hoje uma mulher de fé, uma mulher religiosa que está participando de uma comunidade, talvez ela tenha uma outra opressão que seria essa opressão da religião. O imaginário dela de talvez, como você falou, de ser desencorajada a denunciar, de ter que estar num casamento. Então, assim, muitas comunidades evangélicas estimulam o casamento precoce, ou seja, já deu tempo, já namorou o suficiente, agora vai ter que casar, vai ter que constituir família, vai ter que ser mãe. Então, às vezes não dito abertamente, mas muito estimulado dentro do ambiente religioso, a bênção de você ser mãe, você tem que ser, não pode fugir a essa dádiva que Deus te deu, né? E a família também, e aí dentro dessa família você tem que ser responsável por essa casa. Se alguma coisa aconteceu ou se seu marido não está bem, é porque você não edificou bem essa casa ou porque você não está orando o suficiente, você não está você está sendo uma mulher insensata. Aí pega um texto bíblico, igual a Regina falou, né? Recortam os trechos assim, acham lá, cavam na Bíblia um texto bíblico para embasar essa ideia e falam, olha, e carimbam na testa dela esse texto assim, olha, você não está cuidando da sua casa, você não está em comunhão com Deus. Isso vai trazendo para essa mulher um peso muito grande, né? De culpa mesmo. E a religião trabalha com essa questão da culpa, eu acredito, né? Porque assim, a culpa você pode lidar de uma forma a abrir mão dela, a tratar ela ou a aumentar muito a sua culpa. E essas mulheres têm essa questão. E aí, como a Tamara falou, muitas vezes elas começam a entender que estão num relacionamento, que estão sofrendo ali com um companheiro dentro de casa e não tem nem espaço para denunciar. E se elas chegam a denunciar para um líder religioso, no caso cristão, né, talvez ou um padre ou um pastor, de acontecer de ouvir, olha, ore mais, às vezes ele, né, porque você não deu atenção suficiente, você tem que edificar a sua casa, não quebre o casamento por causa disso, o casamento é sagrado. Então, esse tipo de orientação dentro das igrejas é muito preocupante. Eu acho que por isso que a gente precisa discutir gênero dentro das igrejas, discutir o papel da mulher, discutir com essas mulheres, sabe, que nunca tiveram a oportunidade de discutir feminismo, que pensam, feminismo não, é daquelas, é incompatível, né, com a minha religião. Então, que a gente tem um dever aí de dialogar com essas mulheres.
Eu gosto na EG que a gente fala assim, olha, talvez a gente não chegue nessa comunidade falando a palavra feminismo porque pode assustar essas mulheres, mas vamos propiciar que elas comecem a ter voz. Elas começarem ali um grupinho de mulheres, nem que seja um grupinho de oração na casa da fulana, mas que elas tenham um espaço de acolhimento, que elas se sintam confortáveis. A voz pública da mulher incentivar isso, a gente vai conseguir ali começar a construir espaços de proteção para essas mulheres, também dentro da religião, né? Até para elas entenderem que o casamento não é mais sagrado do que a vida delas, né? Exatamente, O feminismo vem questionar. A mulher nasceu para servir e o casamento acaba sendo um serviço para ela, não é nem um espaço ali dela partir a vida dela com alguém, não é? Ela tem que servir o marido, então volta assim até o feminismo da primeira onda, assim, né? De que mulheres são para servir. E até assim, acho que agora que a gente está na quarentena, essa ideia de serviço, né? Por que isso foi sempre do feminino, né? O serviço e desvalorizado, né? Hoje a gente discute no feminismo por que o trabalho do cuidado, do maternar, né? De ser mãe, sempre foi o trabalho não pago, mais desvalorizado. Então isso também está ligado, né? À religião, se a gente for pensar. Que se ser mãe é uma bênção, você está num casamento e isso é tudo bênção do Senhor que você tem que administrar na sua vida, você faz de graça, não precisa chorar por causa disso, né? As mulheres estão aí cuidando dos filhos, tendo que lidar com a escola deles, a comida, né? Agora, e aí muitas, agora nesse período especificamente, trancadas com esse companheiro que pode ser violento, que antes conseguia sair um pouco de casa, dava aquele minuto de paz no lar, né? E agora não, tá dentro de casa algumas vezes. E a gente precisa conversar com essas mulheres. Eu acho o importante, a mensagem do feminismo traz pra gente é que você pode estar onde você quiser, né? Você quer ser dona de casa? Você quer estar em casa cuidando da sua família? Você pode estar lá, se você quiser. Se você quiser, você não é obrigada a nada. Ninguém precisa te colocar numa caixinha, que mulher é feita para ficar no lar, que a mulher é feita para ficar em casa. Você quer sair de casa, você quer trabalhar, você pode ir. Você quer ficar em casa, cuidar da sua família, você pode ficar, é uma escolha sua. Você quer se depilar? É uma escolha sua. Você quer cortar o cabelo? É uma escolha sua. Não é de mais ninguém, não é de um líder religioso, não é de um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, não é de um homem que você tem um papel assinado com ele, não é de qualquer outra pessoa, é sua. E é isso que tem que ser ensinado para as mulheres. Eu acho importante essa questão de dar voz a elas, né? Porque às vezes o nome feminismo realmente assusta, né? A gente para pra falar, sou feminista, logo a gente imagina pessoas na Marcha das Vadias com os seios de fora, com cartazes, né? Tinta na cara e morte aos homens. Então, apesar que eu acho que a Marcha das Vadias é extremamente necessária, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem essa visão, como tudo, né? Hoje em dia a gente tem essa visão extrema. E não é assim. A gente pode começar ali devagarzinho, para que as mulheres venham se sentindo à vontade de pouquinho em pouquinho, assim, que nem entrar no mar, que a gente entra assim de passinho em passinho. Porque o feminismo é libertador, na verdade, né? Depois que a gente se descobre feminista, depois que a gente se entende, que a gente fala assim, não, eu sou. Depois que a gente lê todas as definições e entende o que é o feminismo, que você olha para você mesma e fala assim, não, eu sou. Não sabia que era, agora entendi que sou. É libertador, assim, a gente se cuida mais, a gente se ama mais. E até essa questão do amor próprio, quando a gente fala de amor próprio, parece que é se cuidar, fazer limpeza de pele, mas não é, sabe? É rever ações. É um processo trabalhoso, assim. E eu sou católica, não sei, acho que eu não tinha comentado aqui no episódio ainda. Eu sou católica. Quando eu comecei a me entender como feminista e observar
a minha relação com a igreja foi quando eu comecei a ver onde era o meu espaço ali, sabe? Tipo, porque eu sou uma católica que não frequenta tanto, assim, mas foi o que eu comecei a pensar, onde é o meu espaço aqui? O que eu sou como mulher para essa igreja? Tipo, o que me ensinam a ser aqui, o que eu aprendi a ser, tipo, né, com o feminismo e na sociedade no geral. E eu tive muito conflito, assim, eu tive um tempo de tipo, não vou na igreja, e eu tive muito conflito de me entender que eu posso ser os dois, justamente porque falta esse discurso de acolhimento, pelo menos faltou na minha vida religiosa. Acho que aqui em casa é mais ou menos a mesma coisa. Minha família é católica, eu tenho uma irmã que é evangélica, e eu estudei história, então a minha visão de religião era muito cética, era muito, é isso, ponto, acabou. Não tem, tipo, pra mim você acreditar num texto, a gente estuda isso na faculdade, a gente estuda a Bíblia na faculdade, porque a gente também, porque é um livro, é um livro escrito por vários homens diferentes, pelo homem da sua época, falando coisas da sua época, e a gente entende isso, que ele tinha a visão da época. Então que a gente não pode trazer muitas das coisas que eles falavam para hoje. A gente está muito à frente desse pensamento, a gente tem que adaptar. E quando a minha irmã evangélica falava coisas que ela falava, nossa, eu sigo a Bíblia, a escrita, e nossa, vivo aquilo, eu falava para ela, mas você tem que adaptar esse pensamento, você tem que conversar com o pessoal que fala que, nossa, você tem que seguir a risca. A Bíblia fala sobre amor, então pratique o amor. Pratique isso que você está lendo. Mas não precisa, nossa, eu não vou vestir dois tecidos, eu não vou aprovar casamento homossexual, eu não vou fazer isso, porque está escrito num lugar que foi escrito há tanto tempo atrás, e você acaba se colocando numa posição que não é agradável para o mundo. A gente tem que entender, principalmente nós mulheres, que o mundo é nosso, é tudo nosso, a gente não tem que ficar se privando de fazer as coisas porque a gente nasceu mulher, pelo amor de Deus. Não tem que deixar ninguém falar pra gente que a gente pode ou não pode fazer. A Bíblia foi feita de homens para homens, né? Porque mulheres nem podiam ler na época. Essa questão da Bíblia escrita por homens, né? A gente fala homens na questão de humanidade, mas não, ela foi escrita por homens no sentido homens literalmente masculino mesmo, né? Todos os livros, né? Que é isso, historicamente, a Regina estudou o livro na perspectiva, na parte histórica, né? E a Bíblia é legal porque as pessoas acham que a Bíblia é na sequência em que ela foi escrita, né? Assim, do jeito que montaram os acontecimentos, e que aquilo é o começo, meio e fim. Mas, na verdade, ela é um compilado de um monte de livros, de várias pessoas, várias cabeças escrevendo, e várias épocas diferentes, né? Então, é legal a leitura histórica também do texto bíblico. É isso, você se pergunta, isso aqui fazia sentido? Por que isso aqui estava acontecendo nessa época? O que isso queria dizer para a época, né? E a leitura feminista do texto é legal porque você acha mulheres no texto e pergunta assim, por que essa mulher estava aqui? Normalmente elas não são nominadas, principalmente nos evangelhos, né? Que quando conta a história de Jesus na Terra, elas... Realmente, quem escreveu ali coloca a mulher tal, a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher samaritana que era estrangeira, ainda elas nem têm nome. Algumas têm, né? Maria, mas normalmente elas não têm nome. E é legal, assim, essa questão do texto, que é isso, as religiões hoje evangélicas, infelizmente, elas fazem uma crueldade com o texto bíblico mesmo, elas querem ler de uma forma e isso sempre aconteceu na história de religiões que possuem um livro dito sagrado, né? A utilização da literalidade do texto para o interesse de quem está propondo a dominar ali a religião, né? A usar dela como força política, até a gente pode colocar. Então eu acho que você dá a oportunidade para a comunidade ler o texto. Eu gosto muito da Nancy Cardoso, que é uma teóloga que ela trabalha com a ideia de a leitura comunitária da Bíblia. Então você lê aquele texto e você fala, isso faz sentido para minha vida? Quem que eu posso ser nesse texto? Posso ser essa mulher?
essa mulher foi corajosa, ela falou Jesus numa cultura que ela não poderia ter falado, e ela se expôs. Eu posso ser essa mulher? Jesus fez o que com ela nesse texto? Ele acolheu ou ele repreendeu? Então, assim, é muito legal você fazer essa leitura. E aí você tira, aí que tá o problema da leitura feminista do texto, talvez. Você tira a responsabilidade do texto ser interpretado de cima para baixo, né? De ser aquilo como verdade absoluta. Você libera o texto e a gente pode ler ele e falar: isso aqui está fazendo sentido para minha vida, que eu pareço aqui nesse texto, isso aqui já pareceu com alguma situação, né, do que eu vivi. Então, talvez tenha esse viés meio contestador assim, dentro do ambiente religioso, por isso. E talvez por isso que muitas religiões não queiram isso, porque é isso, você empodera a base ali para ler o texto, né? Mas já que você comentou sobre essa questão de política e usar a religião, né, como uma dominação, vamos comentar então sobre alguns destaques que temos no nosso cenário político atual. No Legislativo, temos uma bancada evangélica composta por 195 deputados federais e 8 senadores. E no governo temos um destaque muito grande para a ministra Damares, além do próprio presidente, que fez campanha nas igrejas, né? Ele aparece fazendo arminha com a mão na Marcha para Jesus. Então, a gente, né, já comentou sobre isso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o quanto esse cenário político influencia no comportamento social da população e o quão irônico é o fato de que são as pessoas cristãs que estão influenciando comportamentos violentos hoje em dia. Já que Jesus sempre pregou o contrário, sempre foi amor e amor ao próximo, e como assim agora estamos fazendo arminha com a mão na Marcha para Jesus? Onde deu errado na história? É verdade, tá? Acho que esse é um ponto muito, muito forte agora na nossa política, que é a gente juntar a política e a religião, que é uma coisa que não pode acontecer, que não deveria acontecer e que está acontecendo no nosso país. Você colocou muito bem quando você fala sobre o nosso próprio presidente fazer propaganda política em igrejas, em cultos. E, assim, a gente está tendo a Damares, que falou sobre ter ensino religioso nas escolas, e aquele negócio, né? Qual religião que vai ser ensinada nas escolas? Se você for ver, a religião brasileira é a Umbanda. A Umbanda é a religião brasileira. Ela foi criada no Brasil e ela é a nossa raiz. Mas qual religião vai ser ensinada? O que vai ser ensinado nesse lugar? Vai ser ensinado religiões ou vai ser ensinado uma religião para todas as crianças? O que vai ser passado para essas crianças? Então, a religião está sendo utilizada de uma forma de ganhar votos e não para o que realmente a religião serve. Não existe uma religião, nossa, a minha religião é melhor do que a sua, nossa, a minha religião é não sei o quê. É questão de fé. E no momento que você traz essa fé para dentro da política, você está mexendo com uma coisa que não deveria estar ali, não pertence àquele lugar. A política é uma coisa que, para ser nua e crua, vamos dizer assim, tem que ser um negócio que tem que ser no ponto. É isso, a gente precisa disso e ponto, acabou. A religião é a escolha de cada um, é a escolha da pessoa. Como que você vai colocar uma escolha pessoal sua para o mundo, para o país inteiro? A religião é a sua escolha pessoal, a religião é a sua fé. Você não pode colocar a sua fé para outra pessoa. No momento que você coloca, que você fala, eu sinto isso, você não tem mais como discutir com aquela pessoa. Então, se o nosso presidente fala que ele sente uma fé por um Deus, quem que vai discutir com o presidente? A minha fé é diferente da do presidente. Como que eu vou falar para ele que a minha fé é diferente para ele? Ele é presidente do Brasil. Como que ele coloca a fé dele como sendo a fé do Brasil? A fé do Brasil não é a dele. A fé dele é dele. A minha fé é a minha fé. A fé, ela não pode ser colocada como política. A política é do povo. E o povo tem que ter o discernimento de escolher a sua própria religião. E o povo escolhe o que a gente tem de exemplo lá em cima. O que eu fico mais sem entender é como que alguém... Porque, né, se a gente for pensar na religião cristã, e se for pensar no que Jesus ensina, eles sempre
pregou o amor ao próximo. E eu fico pensando, como é que alguém que só prega ódio conseguiu convencer essas pessoas que, teoricamente, acreditam no amor ao próximo? Fiquei confusa aí com essa questão. Deu um bug na minha cabeça de como isso aconteceu. Qual foi a curva que a gente virou na história da humanidade que a gente caiu nesse buraco esquisito. São nessas partes que o pessoal corta aquele pedacinho da Bíblia e tenta colocar num pensamento tão horrível que eles tentam justificar aquele pensamento preconceituoso com aquele pedacinho pequenininho que foi escrito há tanto tempo atrás por homens. Então, eles estão usando da religião para explicar os preconceitos que eles têm. Isso é o problema que a gente tem agora. A gente está utilizando uma coisa que era para ser amor para explicar as coisas ruins, para explicar o que a gente tem de ruim. Acho que o que a Tamara comentou sobre Jesus, né? E a Regina comentou também da questão do amor na Bíblia. E a gente fica se questionando mesmo como pode um texto que veio dizer sobre uma pessoa que falava que ele era o amor, ele era o próprio Filho de Deus, amoroso, e se colocava assim, né? E inclusive foi morto, torturado. E aí acho que é a leitura do texto com o óculos errado, né? Assim, e de forma intencional, é isso que machuca, sabe? Porque se a gente lesse o texto com o pessoal do estudo fala que a gente teria que fazer uma peneira. Isso passa pela peneira de Jesus, assim? A gente lê esse texto e Jesus é a peneira, né? A gente pensa. Passou pelo peneirou e passou por Jesus? Então é porque é um texto de amor, é um texto que eu consigo aplicar na minha vida. Se não peneirou, então deixa eu ler de novo. Para que isso aqui serviu na época? O que eu posso tirar disso? É uma história, né? Então, eu acho que o governo está aí e eu acho que uma das respostas é como o Bolsonaro conseguiu fazer isso, né? Eu acho que a religião cristã, historicamente, lidou muito com o medo, né? E a Damares, como ministra aí da família e da mulher, ela vem esse discurso do medo, né? E de proteger a família. E aí são conceitos indeterminados, né? Que família que é essa que ela está protegendo? Então, a ideia de meninos vestem azul e meninas vestem rosa, como se isso fosse salvar uma menina de uma violência, ou isso fosse formar o caráter de uma criança, sabe? É o discurso raso e a usa de chavões, né? E convence as pessoas porque lida com o sentimento delas. E aí eu acho que a religião a gente precisa retomar, né? Vencer os corações das pessoas, voltar eles para o amor. Como que a gente vai fazer isso? Num cenário em que as pessoas querem odiar, a gente só consegue voltar esse coração das pessoas e ganhar a mente e o coração delas com uma leitura, uma religião que propõe o amor, como a Regina estava falando, que isso seja a centralidade, né, da fé, da experiência de fé delas, que resgate esse doer no coração delas e que elas possam falar, não, o mundo só vai fazer sentido se eu conseguir respeitar, né, o diferente, se eu conseguir conviver com a diferença, porque a diferença é muito boa, não tiver essa polarização de estimula o ódio. Então, eu acho que é criminoso. Jesus já denunciava isso. Na época dele que ele veio, ele denunciava os mestres da lei, né? Se você achar lá nos textos, ele vai falar, vocês que são hipócritas, que usam a religião para oprimir. Então, assim, Jesus, eu gosto muito que o Henrique Vieira, um pastor bem que é da minha religião, e ele é bem conhecido agora, e ele fala isso, se Jesus viesse hoje de novo, matariam Jesus em nome de Jesus, que usaram o evangelho de uma forma tão torta e matariam Jesus em nome de Jesus, né? Mas eu acho que, principalmente, para ficar claro, é da bancada evangélica, né? Eu tava até lembrando aqui em Sorocaba, a gente tem 20 vereadores na Câmara, né? Dos 20, 2 são mulheres eleitas. Hoje tem 3 porque tem uma mulher que tá substituindo, né? Ela é suplente, assumiu. Olha, 3 mulheres de 20 homens. Desses 20 homens, 4 são evangélicos.
igreja que tem mais evangélicos que mulheres, assim. 3 com o nome de pastor antes do título do nome, assim, na urna, né? Tinha um pastor na urna. Um era missionário, outros 3 são pastores. Então, e outros 2 são ligados ao catolicismo também. Então você veja, assim, como isso foi usado de um modo, assim, eleitoreiro no Brasil, né? E, eu tenho que votar em gente de bem. Como a Tamara falou lá no começo, né? Esse cidadão é um cidadão de bem, e eu acho que isso tá caindo por terra, né? Com o Bolsonaro a gente vê que ainda não, mas assim, dentro da religião, dentro das igrejas, eu tenho a necessidade de conviver com gente que fala, olha, não dá. Isso não me representa, isso não é ser evangélico. A gente não pode generalizar os evangélicos, eu acho, nesse sentido, né? E nosso papel tá aí para denunciar mesmo, fazer essa denúncia, falar isso não me representa, isso não é evangelho, isso não é Jesus, você mataria Jesus se ele viesse. E que é muito criminoso para a vida das pessoas isso. Nossa, eu tenho medo de gente que se declara cidadão de bem. Nossa, se declarou cidadão de bem perto de mim, eu saio de perto. Porque É uma pessoa que fala que não é de direita nem de esquerda, que nem a Regina falou, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Aí você fala, normalmente a pessoa que fala isso de direita. Porque eu acho que virou um pejorativo, sabe? Tipo, o cidadão de bem, a família tradicional brasileira. Acho que virou termos que, ao mesmo tempo, virou termos extremos, né? Ao mesmo tempo que quem acredita nesse termo usa como se fosse um troféu. Eu sou um cidadão de bem, como se não fosse o mínimo, sabe? É o mínimo que você faz é ser um cidadão de bem, é o mínimo que você faz é tratar as pessoas bem e pagar os seus impostos e tratar as pessoas com respeito e alimentar a sua família, sabe? Tipo, é o mínimo que você faz. Não é como se... E as pessoas exibem isso como se fosse um troféu, não? Eu sou um cidadão de bem. E aí, e ao mesmo tempo tem o extremo de que virou um pejorativo, assim, né? A gente olha e fala, cidadão de bem, acho que eu quero distância de você. Mas... voltando um pouquinho sobre isso que você falou de, né, recolocar a religião como um amor e como palavras, né, de amor para que as pessoas voltem a olhar com essa, né, tirem o ódio do coração. Eu acho que eu não posso deixar de comentar, como católica, acho que eu não posso deixar de comentar o trabalho que o Papa Francisco vem fazendo, porque eu me sinto muito representada agora. E, assim, eu tive a minha fase de rebeldia com a igreja e de não me sentir representada na igreja e não entender qual era o meu papel ali. E agora me sinto muito mais acolhida na minha religião, porque eu acho que o Papa vem fazendo um trabalho que é só amor, assim, sabe? Então acho que é importante ser comentado aqui. Legal. Muito legal as colocações que ele tem feito, né? Ele é latino-americano aqui da nossa gente, né? E que está fazendo um trabalho histórico, assim, para o momento, né, que a gente vive. Muito legal mesmo. Tá marcando uma época. Sim, sim. Ai, muito obrigado pela conversa. Foi um papo super legal. Acho que a gente vai ficando por aqui, mas vocês estão convidados para voltarem em outros papos do De Franciscas a Marias. Inclusive para voltarem em outros papos do Ponto Crítico também. E muito, muito, muito obrigada. Ju, se quiser fazer as suas colocações finais, fique à vontade. Então, foi muito bom. A gente foi discutindo essas questões, até de comentar, mas assim, a ideia de religião mesmo, né? A gente acabou passando por isso, discutindo a questão de fé mesmo. A gente comentou da fé ser individual. E eu acho que quando a gente troca, né, a palavra religião por talvez espiritualidade ou experiência de fé, talvez a gente possa dialogar melhor, né, com as pessoas que precisam entender que a religião não vai
resolver a vida delas. A religião muitas vezes vai estar ali para ser um conjunto de regras que vai estabelecer um peso na vida delas e que talvez até afaste elas de uma experiência religiosa, uma experiência de fé mesmo, né? Uma experiência de fugir do ódio, uma experiência de amor, de conexão. E eu queria colocar à disposição, né, quem estiver ouvindo, para conhecer aí o trabalho da EIG, da Evangélicas pela Igualdade de Gênero. A gente tem uma página no Facebook que compartilha algumas coisas, notícias sobre isso. Tem muitas mulheres pensando sobre isso, procurando espaço para conversar com meninas e mulheres nas igrejas. Que esse cenário que a Tamara colocou, que 40% das mulheres que sofrem violência, né, declararem evangélicas, que na verdade nenhuma mulher mais possa sofrer violência, né, que ela não entenda que ela tem que, a culpa é dela, e a palavra feminismo ela possa ter um pouco menos de medo dessa palavra e que ela possa ser acolhida em alguns espaços, ter voz pública dentro da religião. E acho que é para isso que a gente está trabalhando. Então eu fico à disposição para vir para os outros, parabenizar a Tamara aí pelo novo espaço aqui, que venham muitas mulheres e que a gente possa estar discutindo isso, para que mais mulheres possam estar se sentindo acolhidas, que realmente a violência possa ser denunciada, mas que a gente mude, né, a mentalidade, que ideia de religião patriarcal, machista e opressora, isso possa ir caindo por terra, ficando esquecido. Um dia a gente possa viver num país aqui no Brasil, eu acredito que mais voltado para o amor, mais voltado para o acolhimento dessas mulheres, que elas tenham esse espaço, voz e possam participar da sociedade como um todo, da política, da casa, de ser mãe, de onde elas quiserem. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito, muito, muito legal te ter aqui. Regina, considerações finais? Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui tendo essa conversa. Parabenizar, Ju, pelo EIG. Nossa, achei sensacional esse trabalho, muito, muito, muito legal. E falar que realmente o lugar de mulher é onde ela quiser, que a gente tem que entender que mesmo na religião, mesmo na sua escolha de fé, que nem a Ju falou, que se a gente trocar a palavra por fé, acho que a gente consegue ter uma discussão melhor. Que na sua escolha de fé você tem o direito do seu corpo, você tem o direito da sua escolha, você tem o direito de onde você quer ficar e até a escolha da sua fé, porque às vezes você é imposta em um lugar e você quer experimentar. Também deixo aberto aí para quem quiser conversar um pouquinho sobre Umbanda, que é sensacional. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso, dar voz às mulheres e bora lá fazer a diferença. Muito obrigada, meninas! Para quem está nos ouvindo, vocês podem nos encontrar no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcast. E nos acompanhem nas redes sociais. Acompanhem também as Evangélicas pela Igualdade de Gênero. A gente vai deixar o link aqui para vocês. E muito, muito obrigada! Até o próximo episódio.